Estamos iniciando mais um evento da FEE, chamado Palestras FEE. Faz mais de um mês que a gente tem uma palestra, então é importante a gente manter aceso o debate sobre diversos assuntos de economia, sociologia. E aqui nós temos então a honra de ter um palestrante atual, professor da FURG, doutor em economia pela URGS, Cristiano Aguiar. Ele já pesquisou a microeconomia aplicada, já fez também modelos. Eu lembro que uma época, no PECSU, eu fui debatedor do modelo teu. Foi praticamente complexo o modelo. E agora, pelo visto, já está se embrenhando pela economia do crime e direito e economia. É importante, então, a gente instigar esse debate, porque já faz um tempo que a teoria econômica, a ciência econômica está se espalhando por novas áreas, não somente setor de indústria, serviços e comércio, mas o método econômico também sendo utilizado cada vez mais na análise, por exemplo, de questões sociais, como por exemplo o crime ou direito ou economia da saúde. Isso é uma área bem nova, recente. Inclusive tem um professor, já infelizmente ganhou o Nobel, infelizmente já faleceu, Gary Becker, que estudou muito economia do crime e economia da saúde. E é importante então a gente trazer as novidades que as pessoas estudam lá fora para dentro do Rio Grande do Sul, principalmente também para dentro da FEE, para a gente estimular então cada vez mais essa linha de pesquisa. Então aqui nós temos também então, a Karina, que é pesquisadora da FEE em Sociologia. Ela atualmente está no núcleo de indicadores sociais e trabalha então bastante com segurança. Estão fazendo um trabalho para criar um indicador de criminalidade, algo novo, que ainda não foi feito e que a FEE então se propõe a iniciar um debate e, se Deus quiser, em breve um indicador de criminalidade junto de outros indicadores que nós temos, por exemplo, indicadores sociais e indicadores econômicos. Já em termos de formalidade, eu acho que a gente dá em torno de 30 a 40 minutos para o Cristiano apresentar, depois a gente abre para a Karina fazer uns questionamentos e após perguntas da plateia. Eu acho, então, eu agradeço a presença de todos e, Cristiano, se quiser usar o microfone, pode pegar, se não... Bom, o geral decide o microfone para o Cristiano. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nessa casa, que tem uma contribuição inestimável, né, para o Estado do Rio Grande do Sul. Agradecer o convite, né, de toda a direção, em especial ao geral, o Bruno e a Karina, que o trabalho de pelo menos olhar a apresentação, né. E, bom, sobre o que eu imaginei, né, para essa palestra, o que eu acho que eu posso contribuir, né, para vocês, no sentido de agregar algum conhecimento. A minha ideia aqui é apresentar para vocês um grande resumão do que é hoje a economia do crime, tá certo? Claro que por uma questão de tempo eu não vou ter condições de aprofundar os assuntos, mas eu tenho a esperança que, se vocês têm interesse em algum assunto específico, dentre os vários que eu vou tocar aqui, vou ter o maior prazer nas perguntas depois, estender um pouco mais o tema. Depois a primeira ideia, né, de vocês, mas né, para quem nunca estudou o assunto, para mim que já estou há uns 10 anos pelo menos nesse assunto, já se tornou um pouco trivial, né, mas eu sei que para muita gente é novidade, né, essa relação entre economia e crime. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está acostumado a entender economia num modelo de trocas consensuais, né, as pessoas compram bens, né, de outros agentes, né, num sistema de trocas que é eficiente para todo mundo, né? Todo mundo ganha, né, com essas trocas. No crime isso nem sempre ocorre, né? Embora possa também ocorrer, por exemplo, no caso do tráfico de drogas, né, em que o usuário e traficante fazem um negócio que em princípio é bom para os dois, os demais crimes isso não ocorre, né? Ou seja, quando nós somos assaltados, né, a gente normalmente não gosta dessa troca, né? Nós damos os nossos bens e recebemos um trauma de volta, né? Então, não é uma boa troca. Mas então, onde é que entra a economia nisso?
Antes disso, na verdade, a gente tinha uma ideia de que, então, todas essas pessoas que cometiam crimes, né, os criminosos potenciais e tudo mais, tinham algum tipo de patologia, ou em alguns casos, por exemplo, homicídios e tal, todo mundo agia como se fosse uma atitude impulsiva, né? E isso explicaria boa parte do comportamento criminoso. Para mim, a grande contribuição da economia, né, a esse assunto, em especial a contribuição do Gary Becker, embora essa contribuição seja anterior a ele, mas principalmente por ele divulgar essa ideia, é de que, na verdade, boa parte dos crimes não são cometidos por impulso, né? Nós estamos falando aqui, por exemplo, no Brasil, da ordem de 1.200.000 roubos, né? Não foi feito por impulso, né? Não foi, a gente não tem tanta gente desequilibrada mentalmente para cometer tantos roubos, né? Bom, embora isso seja questionável, mas tudo bem. Tirando isso, homicídios, né? Nós temos 58 mil, 60 mil homicídios por ano, né? Haja atitude por impulso, né? Onde é que eu quero chegar? Boa parte dessas atitudes são premeditadas. Você não consegue executar um roubo sem premeditar isso. Você tem que pensar isso antes. E para pensar isso antes envolve um comportamento racional. E a grande contribuição, então, do Gary Becker é dizer, ó, qualquer indivíduo, inclusive todos vocês que estão aqui nessa sala, são potenciais criminosos. E vocês vão cometer crimes sempre que o benefício do crime for superior ao custo. Tá certo? Essa é a ideia. E então, na verdade, boa parte do crime na sociedade é explicado por incentivos e não por um comportamento patológico. Tá certo? Então, essa é a ideia do criminoso racional. Isso também é discutível, mas podemos passar. E um outro aspecto que eu até vou fugir um pouco do assunto, mas eu acho que é uma contribuição muito importante, principalmente para os economistas quando discutem criminalidade. Os economistas são muito pouco apegados para dizer que a gente não dá a menor importância para o conceito de justiça. Né? Todas as análises relacionadas à criminalidade são feitas com análise em bem-estar e eficiência. Tá? O que significa isso? A gente foge desse conceito subjetivo que é justiça, ou seja, o que é justo para ti pode não ser para mim. Tá certo? Então, para que a gente não fica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Então qual seria a melhor pena para o homicídio? O cara tem que apodrecer na cadeia, o cara tem que ter pena de morte, o cara tem que ficar só 3 meses porque ele é uma vítima da sociedade. Sei lá, o que vocês pensarem. Não é assim que a gente faz a conta. Tá? A gente vai fazer a conta assim, ó. Qual é a pena que nós temos que estabelecer? Qual a probabilidade de punição que nós vamos estabelecer para que isso desincentive as pessoas a matarem umas às outras? Essa é a ideia. E qual é a forma mais eficiente de fazer isso? Tá certo? Então, algumas vezes a gente vai... Aí, para ilustrar essa ideia, né, eu monto um modelinho, não é o modelo original do Gary Becker, mas eu gosto desse modelo porque ele, de certa forma, resume os principais aspectos. Né? Então, por exemplo, o indivíduo vai cometer um crime se o benefício, e aí pode ser monetário ou psíquico, né, do crime, tá? Isso também sempre, às vezes, choca quando eu digo, mas o benefício psíquico, por exemplo, pode ser um estupro, né? O estuprador tem algum benefício provável, né, da ação. Se ele for superior aos seus custos. E aí os custos aqui a gente poderia enumerar várias coisas, tá? Eu vou me ater basicamente aquelas que a economia contribui um pouco mais. Mas uma seria o custo de oportunidade, ou seja, o que o indivíduo poderia estar fazendo não cometendo aquele crime. Um custo moral que eu não vou me aprofundar, mas eu considero bastante importante como uma barreira para a criminalidade. Um custo de execução, ou seja, para cometer crimes você tem que ter alguma habilidade para fazer isso. E as questões mais tradicionais com relação à criminalidade, que é a punição propriamente dita, né, a pena, né, que é incerta e que está associada a uma distribuição de probabilidade, ou seja, existe uma probabilidade do indivíduo ser punido por esse crime. Então o indivíduo se vê frente a um problema de escolha sobre incerteza. Né? Ele tem, aqui também é questionável se ele vai ter um benefício, né, do crime certo, mas em princípio tem incerteza dos dois lados da equação. Né? Então, basicamente, a ideia é buscar então, fatores que gerem a dissuasão, né? Ou seja, que inibam os crimes antes que eles sejam cometidos. Então, essa é uma ideia que também não é da economia, mas da criminologia, né? Desde lá de Cesare Beccaria, né? Quase 300 anos atrás, a gente já sabe que é possível inibir a criminalidade, ou seja, inibir um crime antes dele ocorrer. Né? Qual é a ideia? A ideia é que a gente então consegue, através do sistema de incentivos, evitar que crimes sejam cometidos simplesmente porque eles não valem a pena. Tá certo? Essa é a ideia.
como é que nós vamos criar um sistema de incentivos para que crimes não compensem? Não preciso dizer para vocês, eu nem trouxe números, mas dado o volume de criminalidade que a gente tem no Brasil, uma conclusão óbvia é que o crime compensa, né? Pelo menos no nosso país compensa muito. E a gente vai além da discussão simplesmente sobre as leis, né? A gente não vai sair nessa discussão rasteira de dizer, não, as pessoas não devem cometer crimes porque é proibido. Não, né? Não é bem assim que funciona. Vocês mesmos já devem estar pensando agora em várias coisas proibidas que vocês já fizeram e fazem rotineiramente. Desde a coisa mais simples, como estacionar num lugar proibido, enfim. Então, começando pela questão dos custos de oportunidade, aqui a gente normalmente então relaciona o crime com a renda, né, dos indivíduos, com a questão do emprego e a questão da desigualdade de renda. Para que a gente entenda bem essa ideia, a gente tem que pensar o mercado de crimes como um mercado alternativo, né? Ou seja, as pessoas podem alocar o seu tempo no mercado de trabalho legal, né, fazendo um trabalho como eu acredito que a maioria de vocês fazem aqui, e alocar uma outra parte do seu tempo num mercado ilegal. Tá? Por exemplo, mercado de tráfico de drogas, roubos e furtos e assim por diante. Né? Então, essa é uma outra contribuição de que, da teoria econômica, que o crime é uma alternativa de emprego, tá certo? Para os indivíduos. Tem muita gente que vive de crime, tá? Dos mais variados, né? Dos mais variados. Contravenções, coisas mais leves, mas também coisas mais pesadas. Por exemplo, o cara que é um matador de aluguel, ele vive de crime, ele vive de homicídio. Só para dar um exemplo mais radical. E aí a gente tenta então relacionar essas variáveis com a criminalidade. Aí só tem já um porém, que na verdade está no próximo slide, mas que eu já vou adiantar, é que se vocês pegaram bem a ideia, o nosso modelo de crime é um modelo individual, né? O indivíduo comete crimes se o benefício é maior que o custo. E quando a gente vai fazer estudos que relacionam renda, desigualdade ou desemprego, né? Emprego e desemprego, nós agregamos isso. Isso já causa um problema empírico. Nós temos um modelo de incentivos que é micro, né, que é para o indivíduo, e nós estamos agregando ele para uma cidade, para um estado, para um país. E aí nós começamos a ter problemas, principalmente dessa dualidade entre correlação e causalidade. Vocês vão ver que boa parte dessas variáveis tem alta correlação com a criminalidade, às vezes com um crime mais do que o outro, né? Eu vou discutir algumas coisas aqui a respeito disso. Mas isso não necessariamente implica em causalidade. Então, por exemplo, renda. Né? Renda, quando a gente traz para o modelo do indivíduo, uma cidade está aumentando a renda, as pessoas estão ficando mais ricas e tal. Isso pode não dizer muita coisa, porque a renda age, na verdade, dos dois lados. Se ao mesmo tempo isso pode gerar uma alternativa no mercado legal suficiente para que o indivíduo se mantenha, e aí isso inibiria o crime, por outro lado, isso aumenta bastante o benefício do crime. Né? Agora eu tenho de quem tirar, essa é a ideia. Né? Tem até alguns trabalhos, um, por exemplo, que eu acho bem interessante, que analisa efeitos de programas de transferência sobre a criminalidade. Né? A gente imagina, então eu transfiro renda, essas pessoas têm um custo de oportunidade maior e a partir daí cometem menos crimes. Né? Como uma ideia rasteira também de achar que todo póquer é criminoso, mas tudo bem. E quando a gente vai para os dados e começa a analisar, o que se percebe é que na verdade o crime aumenta. Porque agora tu tem que roubar, né? Não tinha de quem tirar, agora tu tem. Então tem todo esse sistema de incentivos que acaba dificultando essas relações de causalidade. Isso também é um problema dos dados, né? Um problema geral de qualquer análise estatística, mas aqui na questão do crime isso fica bem evidente. Né? Por exemplo, o desemprego seria o custo de oportunidade zero, né, para o indivíduo. Embora todo mundo tenha alguma forma de sustento, então não se mantém. E aí tem um problema, né, porque o que acontece quando a gente vai analisar principalmente ciclos econômicos? Né? A gente começa a imaginar, agora o Brasil está indo mal, e aí isso vai fazer com que a criminalidade aumente, né? O primeiro raciocínio que a gente tem, né? As pessoas vão perder o emprego, vão começar a roubar, matar, uma coisa do gênero. Só que isso pode não ser tão simples quanto parece, porque para entender isso aqui a gente tem que pensar como é que é feita essa transição do setor legal para o ilegal. Eu gosto de fazer uma analogia, não é muito sério, mas eu acho que
quem assistiu o filme vai lembrar, é o Dick e Jane, né? Eles perdem o emprego, e aí os dois, né, e aí a empresa quebra e tal, e eles saem tentando assaltar, né? E aí o filme é engraçado porque eles não sabem fazer isso. Mas no mundo real é assim, porque o que acontece? A transição para um assalto, ou seja, para um roubo, em que há ameaça de uma outra pessoa, é algo muito grave e muito difícil de ser feito. Você não sai assim, perdi emprego, então eu vou pegar uma arma e vou sair assaltando. É muito complicado. Você imagina que no primeiro momento até possa ter algum efeito sobre furtos, né? Ou seja, aquele furto em estabelecimentos comerciais, alguma coisa do gênero, mas daí a explicar, por exemplo, aumento de roubos por questões econômicas é mais complicado, porque a transição do setor legal para o ilegal é muito mais complexa. Você precisa se preparar para fazer isso, né? Crimes violentos exigem um sangue frio que não é qualquer pessoa que tem. Então, qual é a moral da história? A moral da história é a seguinte: mesmo em períodos de crise, em princípio, os crimes violentos não deveriam aumentar. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas que, vamos imaginar assim, já estariam dispostas a cometer crimes, elas já cometem crimes, elas já foram treinadas para isso, elas passaram toda lá a sua adolescência, e sua fase inicial adulta, se preparando para cometer crime. E aí não vai ser um emprego novo que vai fazer ela largar esse mercado, vamos dizer assim, ilegal. Tá certo?